gravar aqui. E agora sim. Então, vamos dar início à sessão de defesa do projeto de graduação em computação do aluno Fabrício Gaeta, em que eu vou deixar aqui para o próprio candidato ler aqui o título do trabalho, para que ele possa se apresentar. Então, o formato, como já falei em off aqui, o Fabrício terá entre os 20, 30, um pouco mais de 30 minutos, se ele quiser, para apresentar o seu trabalho. Depois haverá uma arguição, e então, em que os membros da banca terão tempo livre para fazer seus pareceres, suas perguntas. Depois vamos para a deliberação, uma sala de apoio. E então, finalmente, vamos voltar para esse ambiente e fazemos aqui a leitura da ata. Então, muito obrigado aqui, professora Juliana Braga, o mestre Halef também, um dos criadores de um dos métodos utilizados neste trabalho. Então, Fabrício, eu vou começar a contar o tempo que você pode acompanhar nesse canto superior direito, para você saber mais ou menos onde você está. Se você quiser, eventualmente, interromper essa apresentação de slides que está aqui embaixo para fazer um compartilhamento de tela, apresentar alguma animação que você queira, fique à vontade, tá bom? Então, assim que você finalizar, você dê a palavra para mim. Eu, de praxe, eu costumo desligar minha câmera enquanto o candidato faz a apresentação, mas a banca pode ficar à vontade para fazer a opção que quiser, tá bom? Então, Fabrício, a palavra é sua, boa apresentação. Muito obrigado, professor. Também gostaria de agradecer de novo ao Juliano e ao Halef pela presença, um especial agradecimento ao Halef, né, que é um dos criadores do método que eu utilizei. Bom, então eu vou começar apresentando aqui o meu projeto, que é uma comparação entre avaliação heurística de jogabilidades e avalia JS em jogos sérios e aplicações gamificadas. Uma análise de 6 exemplares. Primeiro eu vou passar um pouquinho pela agenda, que eu pretendo mostrar para vocês hoje. Vou fazer uma rápida apresentação pessoal para que vocês me conheçam um pouco melhor. Vou dar uma passada por o que são jogos sérios e aplicações lúdicas, métodos de avaliação que existem hoje, quais os objetivos dessa pesquisa, quais são os métodos utilizados e como os utilizei nesse projeto, as avaliações, vou passar por elas, e um pouco depois a discussão e resultados, né? Então vamos lá, eu me chamo Fabrício Expedito Abono Gaeta, tenho 27 anos, ingressei na Federal do ABC em 2016, no ano de 2018 eu fiz uma pausa na minha graduação para fazer um curso de gestão de projetos e tecnologia em Vancouver, um curso de gestão e tecnologia em Vancouver, durou ali aproximadamente 1 ano e meio, trabalho com projetos de automação de processos desde 2020 e participei do desenvolvimento de 3 projetos de jogos no decorrer da minha graduação, então os jogos estão ali exibidos à esquerda. Então, só para mostrar que eu sempre tive um interesse assim, pelo tema. Jogos sérios sempre foi algo que permeou minha graduação. Atualmente, eu sou desenvolvedor há 5 anos e desenvolvo projetos de automação na Sagoban do Brasil. Bom, falar um pouquinho aqui do que são jogos sérios e aplicações lúdicas. Jogos sérios são aqueles jogos que têm, obviamente, como intuito entreter e divertir os seus jogadores, mas o intuito... Opa, desculpa, tinha remédio. Mas o intuito principal é passar algum tipo de conhecimento ou comportar conhecimento ou reforçar esse tipo de conhecimento que já foi ensinado previamente. Uma aplicação lúdica, diferente de um jogo, né, ele é uma aplicação que tem elementos gamificados ali, com o mesmo intuito, né, de passar um conhecimento ou reforçar algum tipo de conhecimento, porém, ele não é um jogo em si. Então, muitas vezes ele não tem elementos de narrativas, ele não tem objetivos de curto, médio e longo prazo, ele só se faz uso de alguns elementos de jogos para deixar a experiência do aluno mais engajante e interativa, né? Então, ambas as aplicações buscam engajar emocional e cognitivamente, é ideal para o uso de treinamentos e educação, são utilizados em áreas como saúde, defesa, cultura, negócios, ambientes corporativos, e reforço de novo que não é o jogar pelo jogar. Você vai estar, é o jogar com o intuito de aprender ou de reforçar algum tipo de conhecimento ou comportamento. Os métodos de avaliação, os grandes métodos que existem, são os métodos, um deles é o método de inspeção, que será aqui bastante abordado nesse projeto, que é o método em que os avaliadores é realizado apenas pelos avaliadores, que eles inspecionam critérios mais técnicos e objetivos, com foco geralmente em usabilidade e em aspectos técnicos. Os métodos de investigação, em que os investigadores ou pesquisadores, eles investigam, eles
passam o jogo para um grupo de alunos e depois eles realizam uma série de questionários, entrevistas e outros tipos de anotações para receber e perceber as reações do jogador ao jogo. Ele busca analisar um pouco mais questões subjetivas de aprendizado, reações ao jogo, engajamento, e é um pouco menos objetivo que os métodos por inspeção. Já os métodos por observação também inclui jogadores e avaliadores, onde os avaliadores eles observam tanto as reações em tempo real ou gravadas, ou até mesmo através de log dos jogadores, com o objetivo de analisar as reações mais instintivas do jogador. Então, buscando entender se o jogador se sentiu entediado, animado, talvez frustrado com a experiência que ele teve com o jogo. Então, ele é mais focado nessa reação instintiva do jogador. Talvez até para poder analisar questões de dificuldade, engajamento do jogo. Bom, vou falar então um pouquinho dos objetivos desse projeto. O primeiro objetivo mais amplo é investigar e comparar criticamente dois métodos de avaliação por inspeção e estabelecer um quadro comparativo entre os métodos Avalia JS e avaliação heurística de jogabilidade, identificando suas potencialidades, no que cada um se destaca, nas limitações de cada um dos métodos, onde cada método deixa a desejar, um grau de convergência nos diagnósticos, então se houve alguns pontos que as avaliações convergiram, né, na hora de avaliar os jogos, e avaliar os insights que o uso de ambos os métodos pode fornecer para o pesquisador ou para os desenvolvedores. Bom, falando aqui um pouquinho das avaliações heurísticas de jogabilidade, é uma análise baseada em regras práticas, são uma série de perguntas já pré-definidas, em que o avaliador ele responde logo após a interação com o jogo, ele mesmo joga e ele mesmo responde. É um método rápido e de baixo custo, e dado isso, ele é ideal para uso em fases iniciais de desenvolvimento, onde você requer uma rotina, uma interação maior de fase de desenvolvimento e teste. Então, imagina-se que ele é um método ideal para isso, porque você pode desenvolver, testar rapidamente algumas questões ali de usabilidade, apontar pontos de melhoria, voltar para a fase de desenvolvimento, testar de novo, enfim, iterar, fazer a interação assim, desse ciclo, né? Também é importante ressaltar que não existe apenas um grupo homogêneo de heurísticas, diferentes autores têm diferentes grupos de heurísticas propostos. Eu aqui nessa pesquisa vou utilizar as heurísticas propostas por Kupferschmidt e Hildebrand. Eu devo estar assassinando os nomes deles aqui, mas são 33 heurísticas, tá? Sua grande maioria extremamente técnicas e objetivas, tem ali uma ou outra que fala a respeito de questões subjetivas, mas a enorme maioria é bem objetiva e trata bem da jogabilidade e da usabilidade do jogo. Para a gente ter aqui alguma pequena noção, de novo, são 33, não vou passar por todas, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está permeando aqui, vou passar algumas heurísticas que foram analisadas. Então, os jogadores não devem precisar de usar um manual, embora ele deva existir. O jogador deve poder facilmente desligar ou ligar o jogo, visualizar opções, obter ajuda, salvar e pausar em diferentes estágios. O jogo deve ser projetado de maneira a prevenir erros antes que eles aconteçam. O jogo deve ter desafios identificáveis. O jogador deve obter resultados justos. O jogo deve ter múltiplas maneiras de ganhar. E o jogo deve suportar a comunicação entre jogadores. Então, só algumas aqui, só para a gente passar rapidinho. Bom, o método Avalia JS. O conceito original do método Avalia JS, esse aqui que eu estou mostrando na tela, ele idealiza dois momentos de avaliação, né? Um momento pré-produção e um momento pós-produção. Então, aqui a gente já se depara de cara com a primeira limitação que eu tinha nesse projeto. Eu não participei do desenvolvimento de nenhum desses jogos que eu vou aqui avaliar. Então, logo de cara, eu já me deparei com essa limitação, eu já vi que eu teria que adaptar o modelo, que eu teria que usá-lo, que eu teria que usá-lo como inspiração, mas eu teria que adaptá-lo. Eu quis muito usar esse modelo, porque eu sabia que o Ralph era um aluno aqui da UFBC, e eu quis, mesmo que tivesse que adaptá-lo, então eu insisti. Então, a gente olhando ali só no ponto da pós-produção, né? Então, a gente olha que um observador, monitor ou até mesmo um avaliador, como eu chamei anteriormente, ele vai realizar um canvas, baseado num canvas já pré-definido, proposto pelos autores, com alguns critérios que ele busca analisar. O que ele busca analisar, como, quando, e após ter esses critérios muito bem definidos no canvas, ele vai
apresentar o jogo ao jogador e depois realizar as análises, né, que ele já pré-determinou no Canvas. Outro ponto de limitação aqui, eu estou fazendo esse projeto sozinho, então sou apenas um único jogador avaliador. Então, é um método que, inicialmente, ele até se parece mais com um método por investigação. Então, para adaptá-lo para um método de investigação, eu tive que fazer algumas mudanças, né, conceituais no Canvas, para que ele ficasse mais próximo ao modelo de inspeção, que é o que eu estou buscando aqui nesse projeto. Então, aqui estão as adaptações. Vou avaliar apenas a pós-produção. As avaliações são feitas apenas por um único jogador avaliador. E também foi necessário realizar a avaliação do modelo Canvas, né? Então, vamos lá. O modelo Canvas original do AvaliaJS é este aqui. Ele inclui seis aspectos que vão ser avaliados. O foco, o que deve ser avaliado, o porquê, o como, o quando, onde e o quem, né? E, bom, na avaliação no Canvas que eu utilizei, que é esse aqui, logo de cara vocês já vão notar que eu tirei o quem e o onde. Porque como, de novo, é uma avaliação feita por um único jogador avaliador, essas respostas seriam redundantes, seriam sempre as mesmas, né? Então, eu achei que seria mais proveitoso tirar. Então, vamos lá, passar pelos 4 pontos que eu pus no Canvas, né? O primeiro foco é com relação ao jogo. O objetivo é de analisar o engajamento, né, a motivação. Então, é literalmente as sensações do jogador ao jogo. Eu fiz isso como? Uma análise qualitativa logo após jogar. O que isso quer dizer? Né? Após cada sessão de cada jogo, eu anotava as minhas sensações. Então, o que foi positivo, o que me frustrou, o que eu aprendi, o que eu gostei, o que eu não gostei. Então, tinha que ser logo após. Fabrício. Alô? Não tô escutando. Perdão, o meu fone, ele identificou que não estava ouvindo barulho, ele desligou, desculpa. Tá. Bom, voltando, né? O próximo ponto foi a aprendizagem. Aqui, uma outra dificuldade que eu tive, porque alguns jogos que eu analisei, que eu busquei analisar, eles claramente não me tinham como seu público-alvo. Então, um desafio foi tentar realmente entender qual era o objetivo do jogo, qual era o público-alvo, o que ele se dispunha a ensinar, e, baseado nisso, tentar realizar uma avaliação mais justa e com menos viés. O que eu fiz para isso, né? Eu idealizei um questionário que ele mudava um pouquinho, diferia de jogo a jogo, que era aplicado antes e após o jogo. Então, perguntas como dá uma nota de 0 a 10 para o meu nível de conhecimento no tema, com expectativas, se eu tenho facilidade ou não com o tema, isso antes. E após algumas perguntas, eu repeti essa pergunta de nível de conhecimento, né, para ver se alguma coisa havia mudado, se as expectativas tinham sido atendidas, e o que eu consegui aprender com o jogo. Já na questão do desempenho, eu considerei que é uma análise muito importante de quando a gente está jogando jogos que são não jogos sérios, né, jogos que estão com o intuito apenas de entreter, que eles nos mantêm jogando baseados se eles são ou divertidos, ou que nos entretêm, ou se ele tem uma história que nos cativa. Para jogos sérios, por mais que eles os jogos sérios, aplicações lúdicas, eles podem ter essas questões, ela não é o ponto principal, né? O ponto principal é se o conhecimento está sendo passado ou se o conhecimento está sendo reforçado. Então, para eu analisar isso, eu busquei criar uma métrica de progressão de dificuldade, ou mesmo variação dos desafios, né? E para analisar isso, eu realizava a observação mesmo durante o jogo. Eu analisava se eu me sentia desafiado conforme o jogo ia avançando. E a usabilidade é um aspecto um pouco mais técnico de usabilidade, como é que os menus funcionam, se as informações estavam disponíveis para mim a todo momento. E isso era um checklist de usabilidade que eu criei também, e era variável de jogo a jogo. Bom, vamos lá. Aqui estão as 6 aplicações avaliadas. Inicialmente aqui tinha uma animaçãozinha, mas por limitação da plataforma vai ficar sem. O Talton. Bom, o Talton é um jogo em 3D, em primeira pessoa, desenvolvido por alguns alunos e pesquisadores. Ele tem o intuito de ensinar matérias como português, matemática,
Biologia e Química para alunos do Fundamental 2, através de uma narrativa muito bem elaborada, né, ambientada num mundo de fantasia medieval, em que o jogador precisa recuperar alguns artefatos para derrotar o vilão, e para recuperar esses artefatos ele precisa responder determinados questionários dessas matérias que eu citei, né? É um jogo sim, feito que foi levado em consideração o fato dele ter sido feito por pesquisadores e por alunos, mas é sim um jogo muito bonito na estética que ele se propõe. O Paragecrip, ele é um jogo que ele tenta levantar atenção e ensinar mais sobre esportes paralímpicos e esportes adaptados, através de mini-jogos como basquete, natação, atletismo, entre outros, né? E através desses mini-jogos, o jogador deve coletar moedas para conseguir customização no jogo e responder quizzes que vão ajudar o aluno a aprender mais sobre a história desses jogos. Dessas modalidades, perdão. O Duolingo, que acredito que seja a plataforma mais famosa dessas que eu estou usando, a plataforma que busca o ensino de línguas através de lições repetitivas, que devem ser realizadas diariamente. O Matific. Esse aqui eu debati internamente muito se era um jogo ou uma aplicação gamificada, porque é uma aplicação que busca ensino de matemática para alunos do ensino fundamental. É uma aplicação com desafios sequenciais e ela tem uma história que permeia ali, então foi isso que foi o fiel da balança para mim definir como jogo, mas ela se assemelha muito a uma aplicação gamificada tal qual do Duolingo, né? O Code Combat é uma aplicação, é um jogo, né? Esse já é um jogo, já posso definir bem fácil como jogo, em que você possui realmente também desafios sequenciais, que o jogador deve escrever códigos de programação para ajudar o personagem a progredir no jogo. Ele tem já uma história muito bem definida com começo, meio e fim, e para além disso, né, foi mais fácil classificá-lo como jogo, porque conforme você vai avançando no jogo e conforme o jogador vai aprendendo novos conceitos, o personagem dele também vai recebendo novas habilidades, né? Então, para mim, ficou bem fácil de classificá-lo como jogo. Já o Memrise é uma aplicação extremamente parecida com o Duolingo, com foco também em ensino de línguas. A sua maior diferença do Duolingo é que ele possui vídeos de nativos com diferentes tipos de sotaque, então ele tem um enfoque um pouquinho maior que o aluno adquira a compreensão, né, do idioma. Bom, falar um pouquinho então das avaliações heurísticas do Tauto. Nós tivemos 14 heurísticas atendidas, 3 atendidas parcialmente e 14 não atendidas. Vale mencionar, dessas 14 não atendidas, 8 dizem respeito a jogos multiplayer ou comunicação entre jogadores, algo que o Tauto nunca se propôs a fazer, então apesar delas estarem aqui representadas, elas não foram levadas em consideração na hora da avaliação. Alguns pontos positivos que a avaliação heurística do Tauto trouxe para mim. O Tauto tem boa usabilidade, possibilidade de pausa eficiente, prevenção de erros, ambientação imersiva e consistente, e narrativa clara e objetivos muito bem definidos. Alguns pontos de atenção foram a ausência de tutoriais internos e dicas em tempo real, e a documentação externa não supre a falta de ajuda no jogo. Já passando aqui pelos resultados da Avalia JS, a reação ao jogo foi super positiva, com uma narrativa muito bem construída. Os desafios, né, o aprendizado, os desafios estavam super bem alinhados com o conteúdo que ele se propôs, e ele não tinha uma progressão de dificuldade, mas ele tinha uma variedade de desafios muito grande, então estava super positivo também. O desempenho, a gente volta aqui a falar na variedade de desafios, que foi um ponto muito positivo, porém, um ponto negativo é que a navegação, né, no ambiente do jogo, no mapa do jogo, era muito frustrante, que era muito difícil você se locomover, você saber onde você estava. Então, grande parte do jogo não era jogando, de fato, ou realizando as atividades que o jogo se propôs. Era você perdido tentando se locomover. Então, aqui foi um ponto de atenção bem grande na parte do desempenho. E quanto à usabilidade, a interface se mostrou super funcional. Fazendo uma análise conjunta. Então, aqui a gente tem uma divergência já na análise dos dois métodos. O Avalia JS apontou para uma dificuldade subjetiva de navegação e que isso pode frustrar, acabar gerando frustração nos jogadores, enquanto avaliações heurísticas apontaram que o jogo, objetivamente e tecnicamente, é um jogo muito positivo. Então, essa é a primeira divergência que a gente tem dos dois métodos. Falando um pouco do Paragecrip, então. Paragecrip, nós tivemos 9 heurísticas atendidas, 10 heurísticas parcialmente atendidas e 14 não atendidas. De novo, aqui nós temos 8 heurísticas dessas não atendidas que dizem respeito a jogos multiplayer e a
comunicação entre jogadores. Então, está aqui, mas não foi levado em consideração na análise. Dos pontos positivos, jogabilidade intuitiva, interface consistente, feedback imediato, linguagem adequada e clareza nas regras, e boa curva de entendimento dos objetivos e mecânicas. Já pontos de atenção que as heurísticas revelaram para a gente, uma falta de customização em algumas modalidades. Então, o que eu quis dizer com isso? O jogo até se propõe a ter customização, mas não para todas as modalidades. Então, ficou aí um pontinho de atenção e possível melhora. Ausência de nível de dificuldade, que compromete o fator replay. Vou entrar em mais detalhes sobre isso depois. E o desafio é pouco progressivo e pode gerar baixa modificação a longo prazo. Também vou entrar em mais detalhes depois. Falando sobre aqui os resultados do Avalia JS aplicado ao Paragecrypt, né? Então, o jogo se propõe a ser um jogo que você jogue os minigames diversas vezes para conseguir as moedas, e com isso você participar dos quizzes, conseguir customização do seu jogo. Só que os minigames acabavam sendo muito fáceis depois de um tempo, eles não tinham uma progressão de dificuldade. Então, acabava que se tornava, de certa forma, até tedioso a certo ponto, né? Então, foi uma reação negativa depois de um certo tempo. Aprendizagem. Aqui achei incrível, porque esse foi um dos jogos que eu mais aprendi. Eu tinha conhecimento prévio basicamente zero sobre o tema, e o jogo é muito bom em te fazer entender como as modalidades funcionam através do minigame, e posteriormente nos quizzes te fazer aprender sobre a história da modalidade. Então, aqui foi no aprendizado, eu achei que o Paragecrypt se destacou bastante. O desempenho, a gente volta aqui que alguns desafios propostos estavam consensualizados, mas a progressão de dificuldade era bem baixa ou nenhuma, e a usabilidade, a interface foi considerada super acessível e funcional. Bom, análise conjunta, aqui a gente tem um ponto de convergência, tanto a avaliação heurística quanto a avaliação JS mostraram para a gente que um dos problemas mais latentes do Paragecrypt é a falta de progressão de dificuldade. Como eles propõem a ser um jogo que você jogue e rejogue os minigames várias vezes, o fato de não ter como você aumentar a dificuldade faz com que a curva de aprendizado seja muito baixa. E aí isso desestimule o jogador. Bom, falar um pouquinho do Duolingo. O Duolingo teve 19 heurísticas atendidas, 6 atendidas parcialmente e 8 não atendidas. Dessas heurísticas, os pontos de destaque foram design intuitivo, interface consistente, feedback imediato e claro após cada ação, objetivos bem estruturados com progressão lógica, alta acessibilidade e usabilidade para todos os níveis. Pontos de atenção: repetitividade de exercícios, falta de personalização, ausência de narrativa e dependência de conexão online. Aqui eu cheguei a testar os limites do jogo, tentei usar ele online e offline, de novo, para voltar naquela parte das tecnicidades que eu coloquei ali no Canvas na questão de usabilidade, e ele deixou a desejar. Bom, falando um pouquinho em relação ao jogo, acho que também é importante mencionar, eu quis ter a experiência, né, tanto de um usuário com experiência na língua, quanto com um usuário com pouca experiência na língua. Então, eu cursei inglês, que é uma língua que eu domino, e francês, que é uma língua cuja eu não sei nada. Então, a repetição de exercícios e a falta de elementos, né, narrativos, ela prejudica um pouco a experiência do jogador mais experiente, porque você acaba repetindo muitas vezes os mesmos exercícios e a reação acaba sendo negativa. Já para um jogador inexperiente, quando tudo é novidade, quando cada palavra é algo que você está aprendendo, a experiência já foi muito mais positiva. O que me leva a crer que é um jogo que, com o decorrer do tempo, a aplicação com o decorrer do tempo, ela acaba se tornando pouco interativo, pouco interessante para o jogador. Na quesito de aprendizagem, eu acho que os exercícios foram muito eficazes em ensinar vocabulário para o jogador, especialmente nos níveis iniciais, só que o problema é que o Duolingo ele tem poucas frases ou termos que são aplicáveis no dia a dia, te dá até a sensação de ser meio randômico as frases que ali aparecem, né? Essa falta de aplicabilidade no dia a dia prejudica um pouco a sensação de aprendizado. O sistema de desempenho, questão de desempenho, o sistema de metas diários é bastante eficaz para usuários com pouca experiência, mas voltando àquele ponto da falta de sensação de desafio, prejudica a experiência do usuário mais versado na língua, né? E a respeito da usabilidade, o Duolingo é super bem estruturado e bem fácil de se usar. Realizando uma análise conjunta, a gente pode perceber que ambos os métodos convergiram na questão de que as atividades são muito repetitivas, né? Ambos os métodos foram capazes de identificar isso, e bom, com a diferença de que a avaliação heurística ela dá uns pontinhos um pouco maiores, porque no quesito usabilidade o aplicativo vai super bem, o que é esperado de um aplicativo tão comercial e tão difundido como o Duolingo. Falando aqui então um pouquinho do Matific.
nós tivemos 16 heurísticas atendidas, 6 atendidas parcialmente e 11 não atendidas. Bom, das heurísticas positivas, né, das avaliações positivas que a heurística nos trouxe, uma interface intuitiva, um feedback imediato, uma estrutura que permite o avanço do próprio ritmo do aluno, objetivos claros e uma plataforma acessível e muito bem adaptada ao público infantil. Isso eu achei que é um ponto muito positivo. Como ele se propõe a ser uma plataforma para um público bastante jovem, eu achei ela muito fácil de se usar. Uns pontos de atenção: falta de personalização, poucos elementos narrativos, repetição de padrões em algumas tarefas e pouca variedade nas recompensas. Falando aqui um pouquinho dos resultados da Avalia JS, bom, a proposta lúdica ela foi bem recebida, é uma proposta super infantil, mas que eu entendo que o uso dos personagens ele deve cativar bastante os jogadores. Aprendizado, o conteúdo acho que estava super alinhado com a proposta do jogo, de ser uma matemática para criança do ensino fundamental 1. O desempenho, aqui de novo, eu tentei tirar um pouco do viés, né, da questão de dificuldade, porque obviamente dificilmente eu teria dificuldade aqui. O que eu tentei fazer foi tentar diferentes soluções para o mesmo problema. E aqui eu identifiquei uma possível falha. O jogo ele só permite que a solução qual ele idealizou avance, né? Então, talvez assim um ponto de melhoria que o Avalia JS apontou para o Matific. Quanto à usabilidade, interface extremamente funcional e perfeita para crianças. Bom, avaliação conjunta. A avaliação heurística fala um pouquinho ali da falta de elementos narrativos, até pelo fato dela perguntar sobre uma narração com objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso o Matific não tem, realmente não tem, embora tenha uma narrativa, isso ele não tem. Já o Avalia JS aponta para a dificuldade de soluções mais criativas, né? Então, de novo, os métodos divergem um pouquinho assim nas suas avaliações. O Code Combat. Code Combat teve 19 heurísticas atendidas, 6 atendidas parcialmente e 8 heurísticas não atendidas. Desses pontos positivos das heurísticas do Code Combat. Uma interface extremamente intuitiva, feedback imediato, excelente para iniciantes e usuários intermediários e facilita o aprendizado com desafios bem progressivos. Os pontos de atenção: uma falta de personalização, narrativa, ela está lá, ela tem um potencial, mas eu senti que ela foi muito mal explorada, poderia ter sido mais bem explorada. Repetição de padrões em algumas tarefas, então você vai ter ali tarefas repetitivas, sim, e uma pouca variedade nas recompensas. Os resultados do Avalia JS. A reação ao jogo é que a proposta é boa, ficou só ali uma pontada de frustração com uma narrativa que poderia ser mais bem desenvolvida. Aprendizagem, o jogo é super eficaz. Eu não encontrei limitação nenhuma no quesito de aprendizado para alunos que têm pouca familiaridade. A questão é que, tal qual o Matific, como eu já tenho uma certa familiaridade com o tema, eu tentei realizar ações, né, de forma que o jogo não imaginou e não rolou, não funcionou. Bom, a progressão gradual dos desafios foi bem estruturada, estava super bem ali, a sensação de que você estava cada momento aprendendo algo novo e utilizando logo depois, e a usabilidade também, de novo, a interface super, super bem apresentada, com design muito limpo. Bom, análise conjunta, a gente percebe aqui uma questão que eles convergem na questão da narrativa, em que a narrativa ela está lá, ela existe, mas ambos os métodos apontam para a gente uma possibilidade que ela fosse mais bem explorada, né? E o Avalia JS também aponta para a gente a mesma questão do Matific, que talvez falta um pouco de liberdade do usuário de resolver os problemas à sua maneira. Passando para o último jogo, o Memrise. Nós tivemos 15 heurísticas atendidas, 7 atendidas parcialmente e 11 não atendidas. Dos pontos positivos, nós tivemos o feedback imediato em linguagem clara do usuário, uma interface consistente e uma boa usabilidade inicial. Ou seja, muito fácil de pegar e se acostumar a usar. Pontos de melhoria: as recompensas elas praticamente não existem, as que existem são pouco significativas, os desafios são bem identificáveis, mas volta na questão da repetição excessiva e a pouca personalização da experiência do usuário. Partindo para a avaliação, aplicando o método Avalia JS, o jogo inicialmente foi percebido de uma forma super positiva, principalmente por contar com vídeos de falantes nativos, o que faz com que a sensação de repetição excessiva ela demore a chegar, porque você está vendo diferentes vídeos, diferentes nativos, com diferentes sotaques, mas ela eventualmente chega, né? Eventualmente ele se torna repetitivo. A plataforma se mostrou bastante eficiente,
no ensino de vocabulário, principalmente alguns pontos de gramática, ela só peca na contextualização. Muitas vezes ela te explica que está certo, mas não por que está certo. Então isso pode prejudicar um pouco ali a aprendizagem do aluno. Desligou de novo, perdão. Desligou de novo. Quando o meu fone não faz barulho, ele entende que tem que desligar. Bom, usabilidade. A interface é limpa, funcional e super agradável. Bom, passando ali para uma análise conjunta, o Avalia JS mostrou para a gente uma falta de contextualização nos exercícios, né? Então, de novo, volta no ponto de que está certo, mas não por que está certo. E, bom, desafios extremamente repetitivos. A mesma coisa vale para a avaliação heurística, que convergiu nesse ponto da repetição excessiva. Então, aqui ambos os métodos convergiram. Discutir um pouquinho desses resultados, então, agora. Se vocês lembrarem lá atrás, os objetivos que eu tinha setado, analisar as potencialidades de cada método, as limitações de cada método e aonde eles convergiam e divergiam. Então, vamos lá. Potencialidades. O Avalia JS, ele revelou para a gente uma análise muito mais profunda e subjetiva, que leva em consideração aspectos como aprendizado, reação ao jogo, sensações ao jogo. Então, essas avaliações subjetivas, elas podem ser muito mais proveitosas quando a gente está falando assim numa questão mais pedagógica da coisa, né? Quando a gente está tentando entender se o jogo realmente cumpre o seu objetivo de ensinar. Já a avaliação heurística, ela tem uma aplicação extremamente prática e rápida. Ela é ideal para diagnósticos iniciais e daquela questão que eu já trouxe, né, de fazer ciclos de desenvolvimento e avaliação. Ela é perfeita para isso e ela produz resultados bastante objetivos e claros. Os resultados são bem binários, né, nesse caso. Limitações. Então, apesar de eu ter tentado adaptar aqui o método Avalia JS da melhor forma que eu pude, ficou nítido durante a pesquisa que ele é um método que carece de diferentes avaliadores e jogadores. Então, foi muito difícil para mim arrancar o viés de um único jogador avaliador em diversos pontos, como reação ao jogo, aprendizado. Então, apesar de ser um método que eu acho que produziu insights muito bons, ficou nítido a limitação de que eu tive com falta de outros jogadores, né? Ou até mesmo avaliadores, né? Por que não? Já a avaliação heurística, ela produz avaliações objetivas até demais, o que foi tratado como um ponto positivo, né, na questão da fase de desenvolvimento, só que ela para por aí. Você vai levantar aspectos técnicos de usabilidade e de jogabilidade, mas você é incapaz de detectar dificuldades do jogador, questão de aprendizado ou de sensações ao jogo, se o jogo é divertido ou não. A convergência, então, a gente percebeu que em alguns jogos os métodos convergiram. Então, no Paragecrip, ambos os métodos apontaram para uma falta de progressão de desafios. No Code Combat, uma narrativa pouco explorada. E no Duolingo, Matific e Memrise, ambos os métodos apontaram para exercícios repetitivos em demasia. E a complementaridade dos métodos, né, que era o último objetivo que eu queria, a gente percebe que a avaliação heurística de jogabilidade ela é bastante eficaz em apontar para a gente problemas de usabilidade e jogabilidade. Então, problemas técnicos ali na fase de desenvolvimento, a avaliação heurística ela se mostra muito eficaz e interessante no seu uso. Enquanto o Avalia JS, ele abrange aspectos mais subjetivos, de sensação do jogador, de aprendizado, que são também igualmente importantes. Porque um bom jogo sério, ele além dele ser dele ter uma usabilidade agradável ao jogador, ele não pode ter muitos problemas de usabilidade, ele tem que cumprir seu papel, né? Então, juntos, os métodos revelaram camadas que eles não seriam visíveis isoladamente. O Avalia JS não levantou tantos aspectos técnicos quanto a avaliação heurística, e a avaliação heurística não levantou tantos aspectos de aprendizado e de reação do jogador quanto o Avalia JS. E então o que eu gostaria de deixar com essa pesquisa é que, para muito além de limitações ou de potencialidades de cada método, é que o uso de diferentes métodos na avaliação de um jogo sério, ele traz uma capacidade de criar uma avaliação mais completa. E é possível de se imaginar pesquisas futuras que mesclem até os 3 métodos de avaliação, por inspeção, por observação e por investigação. E, bom, era isso que eu tinha por hoje. Gostaria de passar de novo a palavra para o meu professor orientador André. E, bom, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Fabrício. Está dentro do tempo aqui estimado para sua apresentação. E conforme havíamos falado sobre o formato, então vamos aqui ao período de arguição, em que a professora Juliana Braga fará o seu será a primeira pessoa da banca. Então, muito obrigado novamente, professora Juliana Braga, por participar desse momento. Então, o tempo é livre, então a palavra é sua. Muito obrigado. Tá, joia. Primeiro, assim, muito obrigada. Deixa eu desligar a minha coisa aqui, peraí. Muito obrigada, tá, pelo convite, André, em participar dessa banca, que tem super a ver com o meu trabalho, né? Parabenizar o Fabrício e o André como orientador e falar que é um prazer, viu, Ralph, te rever de novo aqui nessa banca. Ai, legal, gostei. Bom, então, o Fabrício, eu vou fazer as minhas considerações, né, assim, tentando contribuir um pouco mais para o seu aprendizado, né, não somente no tema, mas também em outras questões, né, que eu acho que é o objetivo do TCC, do PGC. Bom, com relação, assim, o objetivo, né, do PGC, se a gente for lá no site, né, do PGC, o objetivo, então, assim, o que ele coloca lá? Peraí, eu vou ler aqui para vocês. Que o PGC ele tem como objetivo, 2 objetivos, né? Complementar e estender a formação do aluno, permitindo seu aperfeiçoamento e aprofundamento de um determinado tema, né? Pertencente às linhas de pesquisa ali do CMCC, e avaliar o desempenho do discente, tendo em vista os objetivos gerais do curso. Então, assim, eu estou super tranquila em falar que você atingiu esses 2 objetivos, né? Que você pegou um tema, inclusive, né, André, não é um tema que a graduação tem tanta oportunidade, assim, de entrar em contato, né, que é uma coisa que a gente quer muito, que IHC se torne obrigatório. Não tá, não, né? Obrigatório ainda não, né? Já tá? Ah, que bom. Eu acho que isso aí tem muita luta sua, né, André, né, nessa questão aí. Bom, e também com relação ao outro objetivo também, também entendo que você atingiu, né? E aí agora, então, dito isso, o que eu vou fazer é fazer os comentários gerais mesmo, visando a melhoria do seu trabalho, tá, Fabrício? Bom, então, primeiro, com relação à sua apresentação, eu acho que você fez uma apresentação muito boa, inclusive muito caprichada, né, e tudo. Só acho que você pode falar um pouquinho mais devagar, acho que no início você ficou, acho que, apavorado com o tempo, né, e aí, assim, no final você foi ficando mais tranquilo, mas você pode falar mais pausadamente, tá? Mostrou, assim, um domínio do assunto, tá? E aí, eu vou fazer um comentário, assim, que é uma crítica construtiva, mas que não é só sua, tá? Eu percebo, assim, eu não sei se o André já observou isso também, o Ralph agora que está mais no meio acadêmico, que os nossos alunos, especialmente aqueles que estão já no mercado, né, de graduação, e os alunos do mestrado que vêm do mercado, eles têm uma forma de falar que eu chamo de mercadológica, que é tipo assim, coloca muito adjetivo, como se estivesse vendendo o negócio, entendeu? Então, por exemplo, a interface é perfeita para crianças, né? Então, assim, só que a gente não pode afirmar, você não pode afirmar que essa interface é perfeita para criança, porque a criança tem que estar envolvida ali em alguma avaliação da interface para ela falar se é ou se não é, né? E como então, assim, a forma com que o pesquisador ele fala é uma forma mais impessoal, sabe? Assim, porque a gente é muito minucioso para fazer afirmações, a gente é muito rigoroso, não é minucioso, rigoroso para fazer afirmações, entendeu? Então, por exemplo, na nossa área de interação humano-computador, você afirmar que uma interface é perfeita para crianças, você precisa de envolver essa criança, entendeu? Tanto que, por exemplo, qualquer trabalho que a gente vai publicar, né? E se a gente não envolve os usuários, não é um trabalho assim que
que tem tanta probabilidade de ser aceito, por exemplo, numa revista, né? Porque a gente, na nossa área, a gente tem que envolver. Mas, assim, não é... Eu entendo assim, que é só uma coisa... E a mesma coisa no texto, sabe? Às vezes, colocar um adjetivo, sabe? Você tentar, assim, fazer uma revisão no texto, é com essa questão do adjetivo, né? Tentar ser mais impessoal, tá? Mas isso aqui no meio acadêmico. No mercado, talvez você esteja querendo vender um produto, aí você vai dar uma ênfase maior, porque o objetivo acadêmico é muito assim, da gente verificar, por exemplo, quando você não atinge o objetivo de uma pesquisa, ou quando você observa uma falha em algum método, a gente vê isso de uma forma positiva, sabe? Porque é um jeito, é uma lacuna. Essa falha é uma lacuna para a gente explorar depois, sabe? O erro, vamos dizer assim, é visto de uma forma positiva. Eu não consegui atingir meu objetivo. Tudo bem, não tem problema. Né? Então é mais por aí, sabe? A gente vê o erro de uma forma mais positiva, assim, sabe? Tá? Bom, então, e isso é uma coisa que eu percebi lá no texto também, que de novo, não é uma característica só sua, de todo mundo, tá? Que entra. Bom, e aí, com relação ao trabalho, né? Então, assim, super interessante o trabalho, que consegue fazer uma comparação, né, entre esses dois métodos, né, e mostrar o que cada um pode complementar o outro. Então, eu vejo muito mais, assim, como um complemento, né, do que como um é melhor que o outro. Inclusive, por exemplo, também na tua fala, você fala assim, eu acho que você usou divergência, né, na sua fala, não vi isso no texto. Teve uma divergência entre esse método, né, mas acho que é muito mais assim, acho que pode usar muito mais convergência, uma diferença, sabe, assim, do que divergência, sabe? Porque são complementares, eu acho, tá? Então, também super interessante, assim, acho que avaliação em jogo, especialmente em jogo educacional, é uma coisa que a gente precisa ainda pesquisar muito, né? Então, eu acho que é um tema que necessita, né, desses trabalhos, um tema que eu considero atual. E aí, agora fazendo uns comentários assim, no texto, tá? Em fundamentação teórica, você coloca lá assim, que tem a inspeção, heurística e percurso cognitivo. Por exemplo, você tem tipos de avaliação, né? Inspeção, heurística e percurso cognitivo. Aí você coloca que investigação envolve os usuários, observação envolve os usuários. E aí você fala dos dois métodos, né? Você consegue classificar esses métodos em uma dessas categorias? Assim, o aprofundamento da minha pesquisa foi mais em métodos por inspeção, então foi o que eu acabei lendo mais. Talvez eu tenha errado em tentar pincelar por assuntos que eu não tenha domínio tão grande, porque porque assim, eu não acho que eu não saberia agora diferenciá-los tanto assim, não. Não, tudo bem. Assim, é só porque no texto, então deve ser por isso, porque no texto você coloca essas classificações, depois você apresenta os métodos e não consegue. E eu não percebi um fechamento, tipo assim, onde que eu encaixaria esses métodos, né? Então, deve ter sido por isso que ficou um pouco aberto, que talvez você mesmo não. Então, é só para você fazer essa reflexão, tá? Junto com o seu orientador, e tentar ver se você consegue classificá-los em um ou mais ali do trabalho. Tá? Mas, assim, a avaliação heurística, que é o próprio método lá tá colocando, aí, no caso, o método do Halef, né, eu acho que ele é um pouco ali, sabe, perdão, isso. eu agora entendi a sua pergunta, eu não tinha entendido. Tá. A avaliação heurística é por inspeção, isso ficou claro. O método do Halef, como eu lembro de ter mencionado na apresentação, talvez no texto tenha falhado, acho que ele se aproxima muito de um método de investigação. Eu acho que eu o classificaria assim,
porque muito por causa dos questionários que o investigador, o avaliador vai propor ao jogador. Então, assim, tem a relação entre a investigação das reações do jogador através do avaliador. Porém, eu tentei, né, como eu falei, como eu queria analisar 2 métodos por inspeção, até pela limitação que eu tinha de ser um único jogador avaliador, eu tentei adaptar o Avaliar JS para um método de inspeção. Então, foi isso que eu tentei fazer. Isso aí, isso é perfeito. Só que aí você precisa deixar isso mais claro lá no texto. Inclusive, por exemplo, você pode até dizer, olha, esse método ele é classificado assim, só que eu fiz uma adaptação nele que eu consigo classificá-lo dentro da inspeção. Por que é importante essa classificação? Até para a gente, depois que se a gente quiser utilizar, a gente saber, né, que tipo de categoria ele se encaixa, porque dentro daquela categoria ele vai herdar um monte de coisas positivas e negativas. E uma coisa que precisa ficar claro também na sua metodologia é essa adaptação. Né? O que for, na sua apresentação ficou, tá? Mas lá no texto não ficou. Então, assim, na metodologia você dizer o que você adaptou e por que você fez essa adaptação, tá? Eu estou sem 2 monitores, estou ficando confusa. No item 8.1, eu acho que você antecipa um pouco a limitação do seu trabalho, sabe? E você fala assim, embora o ideal metodológico preveja a participação de 3, 5 avaliadores, aí você fala, né? Então, nesse estudo, você resolveu utilizar um, tudo bem, você justificou. Aí depois, ainda assim, a utilização rigorosa das heurísticas possibilitou uma análise detalhada. Aí eu acho que isso você pode colocar mais na conclusão, porque por enquanto você está falando só do método e você está justificando por que você colocou um. Mas assim, as conclusões você pode deixar para depois, tá? Ali na página 8, você coloca assim, a mesma coisa, sabe? Você repete a mesma informação, então tem uma informação, a limitação de novo, né? Que é com 1. E aí depois você coloca algumas conclusões, você coloca assim, ó, para estudos futuros, recomenda-se a expansão da amostra. Então, deixar o método só para você dizer passo a passo, justificar suas escolhas e as conclusões e etc., deixar mais para o final, tá? Mas não tem nada de errado aí. Eu senti muita falta no teu texto de referências, tá? De você referenciar onde que você buscou determinada informação. Você coloca, na verdade, isso não é de referência, é de citação. A referência, ela está lá. Eu só não consigo, eu só achei pouca citação durante o texto. E, por exemplo, no item 8.4 da página 9, então tem lá todos os jogos, né? E não tem nenhuma referência para eles. Inclusive, o primeiro, né, que é a do André, que eu acho que ele deve ter publicado, deve ter mostrado em algum lugar, né? Então, não tem nada, né, sobre ele ali, tá? Você fez assim porque você acha que você colocou e eu não vi, será? Não tem mesmo. Tá. Eu estou concordando com você. Tá. É a mesma coisa, o Duolingo, o Matific, que às vezes não tem publicação, mas você pode colocar como uma nota de rodapé, mencionando, né, o que é, ou até colocar, que eu acho até melhor, né, é colocar uma referência onde que você baixa aquilo, tá? Eu senti muita falta no seu trabalho também, assim, de telas, sabe? Por exemplo, de telas, de planilha. Por exemplo, o método, eu sou uma pessoa muito visual, então o método Halef, para mim, ficou muito mais claro na hora que eu olhei o Canvas. Entendeu? Eu posso até dar uma justificativa. Eu considerei que ia ficar muito grande o trabalho, porque quando a primeira versão que eu fiz dele, ele tinha 90 páginas. Então, assim, eu fui arrancando coisa e eu considerei que imagens talvez deixasse muito extenso. Então foi. Mas você pode, por exemplo, acho que não, eu acho que o do Halef tinha que colocar. Eu acho que assim, a escolha entre colocar ou não, aquilo ali vai fazer alguma diferença, vai melhorar vai melhorar assim o entendimento do leitor. E aí, como o método Halef, ele é ponto central ali no teu trabalho, então eu acho que merecia essa figura, né? Agora, as outras, por exemplo, a planilha que você usou,
e etc. Você pode colocar como apêndice, entendeu? Mas pelo menos fica ali, para quê? Para que um próximo aluno do professor André, que for utilizar isso, né, tem ali, ou a gente mesmo, né, assim, que vai utilizar isso para avaliar outros pesquisadores, né, poder que daí o seu trabalho, ele fica, a comunicação dele fica melhor, a gente consegue entender como aplicar, tá? E assim, e também até as telinhas um pouco, assim, sabe, eu senti falta, assim, quando você fala assim, eu achei um problema ali, numa heurística, eu fiquei assim, mas pensando, mas que problema que foi esse? Como que é? Onde que estava, sabe? Assim, até para eu pensar, assim, deixa eu ver como que ele classificou isso, né? Ter uma visão crítica em cima disso aí, tá? É porque acho que a nossa área também, ela exige um pouco mais, essa área de interação humano-computador, acho que exige um pouco mais um pouco dessa coisa visual, tá, gente? Mas isso também é uma opinião pessoal, depois você vê com o André o que ele acha disso, tá? E aí, assim, uma pergunta que eu vou te fazer, tá? Outra coisa, eu acho que é importante você colocar também ali quando você apresenta seus jogos, você deixar claro a classificação deles. Então, se é RPG, se é isso, se é aquilo. E aí eu vou te perguntar, você acha que essas heurísticas, assim, elas podem ser adequadas, mais adequadas a um determinado tipo de jogo do que outro? E até o próprio artefato do Halef, né? Método do Halef, você acha? Bom, respondendo em partes, as heurísticas eu acho que fica muito nítido, né? Eu mencionei isso 2 vezes na apresentação, em que ela, quase um quarto delas, ela diz respeito a jogos que têm interação multiplayer ou comunicação. Então, sim, ela definitivamente é melhor para se analisar jogos que levam isso em consideração. Já o método Halef, o Avalia JS, eu senti que ele é muito mais adaptável. Então, assim, depende muito mais de como os avaliadores vão montar esse canvas previamente. Então, acho que ele é mais geral. Assim, eu considero ele bem mais geral. As heurísticas não, as heurísticas tem essa limitação. Tá, aí eu acho que vale a pena se você classificar os jogos lá, e eu acho que vale a pena. Aí o que acontece, Fabrício? O seu trabalho tem lá no objetivo que você quer gerar um quadro comparativo. E aí eu não vi esse quadro. Eu vi a comparação, mas eu não vi esse quadro. Eu não vi. E esse quadro é muito bom, sabe? Assim, até para sua própria análise. E aí eu acho que nesse quadro pode até aparecer uma categoria de comparação, que é a categoria de tipo de jogo, onde esse método o método Halef, né, que eu estou falando o método do Halef, tem um nome, mas vocês entendem que então, entendendo que é a mesma coisa, né, o método Halef, que ele, essa comparação, eu acho que aí você coloca, né, que o do Halef é uma coisa mais genérica, aí você pode colocar várias categorias, então você pode colocar o método dele aqui numa linha, o outro método na outra, coloca várias categorias de comparação e vai ticando. Então, por exemplo, RPG, tipos de jogos, diferentes tipos de jogos, né, qual que é? Por exemplo, dentro do próprio método de avaliação heurística, aí, pode ser que ele seja mais adequado a alguns tipos de jogos mais do que outros, né? Então, de repente, valeria a pena uma tabelinha só para isso, porque são resultados, mesmo que não o objetivo principal, mas que do seu trabalho, né? Que você comparou. Eu acho que o seu trabalho é mais um pouco, né? Acho que você comparou não só a comparação dos métodos, mas também do método Halef da heurística, mas também a comparação de cada um deles em diferentes tipos de jogos, né? Eu acho que ficou um pouco sumido isso, que você pode dar uma atenção maior para isso no seu texto, e eu acho que isso, com a tabela, teria ficado até mais claro para você analisar. Tá? A tabela ajuda muito a gente a analisar as coisas, e também se você for publicar, né, que eu acho que é legal para publicar, vocês podem usar, a tabela é muito bem-vinda, né, em publicação. Bom, e aí para finalizar, assim, que eu acho que também é uma coisa que não dá para explorar muito, porque peraí, tem uma coisa que eu queria que vocês refletissem aqui, que eu acho que é um ponto importante. Mas é uma... Peraí. Tá. Então, assim, ó.
Tá escrito assim, ó, na página 12, né? Tá assim, o jogo deve fornecer feedback imediato para as ações realizadas, né? Que é uma uma das sugestões, das diretrizes da avaliação, é uma das heurísticas, né? Da avaliação heurística, né? E aí, quando a gente entra em jogo sério, né? Existe algo aí que eu acho que é uma lacuna que tem que ser preenchida, que depende. Todo jogo sério, se esse jogo sério ele foi produzido, eu vou colocar de aprendizagem, jogos educacionais, que é a minha área, né? Se é um jogo educacional e ele está se propondo a aprender alguma coisa, quando você começa a produção desse jogo, é interessante que você associe esse jogo a uma abordagem pedagógica, né? E aí, essas heurísticas, elas podem ser que elas sejam mais adequadas a algumas abordagens do que outras. Por exemplo, se eu tenho uma abordagem mais conteudista, né? Aí, essa heurística faz todo sentido como uma heurística que precisa ter no jogo. Porque esse jogo educacional, ele está mostrando o conteúdo e ele está avaliando aquele conteúdo de uma forma bem objetiva. E aquele feedback é importante, sabe? O feedback de qualquer coisa que ele vai fazer relacionada à aprendizagem. Mas se for, por exemplo, um jogo socio-interacionista ou um jogo construtivista, o feedback pode não ser o melhor caminho, tá? Eu tô tipo assim, não tem muita coisa a ver direto com o teu trabalho, mas é para te fazer pensar com relação a isso, que as heurísticas que a gente tem hoje para jogos educacionais, elas precisam estar associadas a alguma abordagem pedagógica. E isso é uma deficiência que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, então é isso, assim. E se você entendeu o que eu estou falando, porque também eu acho que eu dei uma viajada assim para para te estimular um pouco a pensar, pode colocar isso lá na conclusão como algo a ser explorado, tá? Porque eu acho que depende muito, sabe? Essa afirmação, depende muito. E aí, ainda em linha com os jogos educacionais, para finalizar minha fala, né? A parte de aprendizagem, a avaliação da aprendizagem é uma seara, né? É complicadíssimo, independente se tem ou não tecnologia, né? É muito discutido você avaliar a aprendizagem de alguém. Imagina, depende do seu nível de conhecimento que você tem, né? Depende de tanta coisa, né? Imagina avaliar a aprendizagem da pessoa ao interagir com o jogo, né? Então, assim, a seara maior ainda, né? Porque é uma tecnologia que tem tem múltiplas características, né? E aí, esse ponto aí, quando você fala, por exemplo, em vários momentos você fala assim, eu aprendi, eu não aprendi. Eu acho que você classifica como adequado, não adequado, né? Então, eu acho que você precisa colocar como uma limitação também, reconhecer que você afirmou isso baseado em uma avaliação muito, muito informal. Teria sido mais formal um pouco quando eu vi que o Halef, a proposta dele era até de um questionário antes e um questionário depois para verificar essa aprendizagem. Eu entendi que você não fez esse questionário, certo? Ou você fez? Fiz, sim, eu fazia, não era um questionário extremamente extenso, mas eu fazia, principalmente mais no quesito de avaliar de 0 a 10 o meu nível de conhecimento no tema antes e depois, para ver se isso mudava, o que eu aprendi depois de cada jogo, se eu tinha alguma expectativa prévia, se ela foi cumprida depois. Então, isso eu não vi nem no teu texto e nem na tua apresentação. Eu não percebi isso. E isso aí é uma parte da sua metodologia importante, porque você está avaliando jogos sérios, entendeu? Aí você tem que dizer como que você fez essa avaliação, que tipo de questionário que você usou. Você falou assim, eu aprendi muito, né, no jogo do André. Também estou colocando o nome do... Eu acho mais fácil falar o nome do dono do jogo do que do jogo. Mais fácil de eu não errar. Aí, então, assim, eu acho que você pode mostrar isso, tá? Que você fez, porque
porque é uma... Nossa, que bom que você fez, ué. Então, isso é um super valor do seu trabalho que você precisa, tá vendo? Então, às vezes, fica lá no adjetivo, né? No adjetivo, mas para vender o trabalho cientificamente, existe essa dificuldade. Então, a lição que eu queria que você tirasse aqui, para além do seu aprendizado, conteúdo que você teve do conteúdo, do processo, né? Era essa também, de prestar atenção nessa questão mais científica que você pode levar para o teu trabalho também, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada mais uma vez, tá? E parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado e muito obrigado pela sua avaliação, professora. Excelente, Juliana, muito obrigado. Estou fazendo anotações, sei que está sendo gravado, mas aqui minha anotação já deu uma página de anotações aqui, estou com o editor de textos. Muito rica, não só as perguntas, as sugestões, mas também uma forma de nós discutirmos como que nós fazemos ciência aqui dentro de um nível de PGC, nível de finalização de graduação. Então, muito obrigado. E só para dizer que você acertou em cheio, professora, eu trabalho no meio corporativo apresentando projetos para altos executivos há pelo menos 3 anos, então sim, você acertou em cheio. Muito bom. Agora vamos para o segundo membro da banca, o mestre Halef de Oliveira, que vai fazer aqui suas ponderações. Então, Halef, você tem tempo livre e a palavra é sua. Muito obrigado por participar aqui nesse momento. Eu que agradeço, estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. E o bom de ser o segundo a arguir aqui é que a professora Ju, eu estava fazendo um checklist aqui, aí no final, poxa, sobrou isso para falar, ela não vai falar, deixa para eu falar, pelo amor de Deus, ela vai. E pontua coisas importantes, coisas que foram pontuadas aqui por mim também, mas eu queria fazer uma movimentação um pouco contrária. Primeiro, agradecer pelo convite aí ao professor André, ao Fabrício. Quando eu recebi lá o e-mail e vi o Avalia JS, eu fiquei super animado e super curioso para saber o que é que vocês dois estavam aprontando ou que iriam aprontar aí, apresentar nesse trabalho, visto que só pelo título, na minha cabeça, eu pensei como é que eles vão pegar uma avaliação heurística de jogabilidade e comparar com a Avalia JS, que tem toda uma outra pegada, um outro objetivo, né, do que seria uma heurística, por exemplo. E foram aflições que, quando chegou o texto para mim, né, o trabalho lá no e-mail, eu fiquei assim também, meu Deus, deixa eu procurar logo isso aqui para tentar compreender como foi que eles montaram isso e organizaram essa comparação. Então eu fiquei muito feliz e muito animado em ver que, com a apresentação, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, do tipo, poxa, algumas das minhas maiores queixas aqui, né, principalmente em relação ao modelo Avalia JS, o modelo de Halef, né? Que honra ter um modelo aí do meu nome. Fico muito feliz mesmo. E ver que na sua apresentação, Fabrício, você trouxe aí algumas... sanou, né, algumas dessas minhas dúvidas e dessas minhas questões. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela contribuição, né, que vocês trazem aí nesse trabalho, parabéns também pela apresentação. Concordo com a Ju que em alguns momentos eu não entendi algumas palavras porque ficaram atropeladas, mas a apresentação, de modo geral, ela foi muito boa para eu compreender, né, e, repito, sanar algumas dúvidas que eu estava tendo. Gostei muito que você se apresentou, aliás, sempre é a minha dúvida, né, toda vez que eu participo de bancas por aí, e é até uma limitação, né, da nossa área, das bancas, das nossas áreas, assim, geralmente o pessoal não se apresenta, não conta das suas motivações, de por que chegou até aqui, né? Então, parabéns por ter escolhido aí se apresentar. Isso também me trouxe o entendimento do porquê, né? Você pesquisou sobre avaliação heurística, sobre o método de Halef, da Avalia JS e tudo mais. Mas ainda sobre isso, eu tenho uma pergunta, Fabrício. Você
participa do LIRT ou do Diversão Séria ou de algum laboratório de pesquisa na UFABC? Não participo, porque logo que, assim, eu fui entrar em computação em 2020, já comecei a trabalhar logo depois, então, assim, por mais que vontade sempre teve, eu nunca tive muita disponibilidade de tempo. Entendi, legal. O professor André está como coordenador aí do LIRT e do Diversão Séria, né? Eu achei que essa motivação de pesquisar sobre o Avalia JS, trazer o Avalia JS dentro dessa comparação, dentro do seu trabalho. Imagino que veio do professor André? Sim. A indicação? Inicialmente, a proposta inicial que eu fiz quando eu abordei o professor André foi de criar um método de avaliação. Aí ele já me puxou um pouquinho para a terra, falou que isso para um projeto de graduação seria muito complicado, e aí ele me sugeriu o seu método. Ah, legal, muito bom. Reafirmo novamente o quão honrado eu fiquei e estou por estar aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou trazer algumas pontuações em relação ao seu trabalho. Muitas dessas pontuações a professora Ju já trouxe aqui. Então, eu vou passando por aqui, eu vou pulando algumas dessas pontuações que a professora Ju já trouxe, mas concordo com a professora Ju quando ela fala dessa questão do trabalho acadêmico e do quanto eu também senti essa falta de uma organização mais sistematizada em relação ao trabalho acadêmico do texto do seu TCC, né? Eu imaginei que, quando eu concluí a leitura de todo o trabalho, eu imaginei que se você pegasse o seu trabalho e sacudisse assim ele um pouquinho e organizasse alguns parágrafos, algumas sessões e tudo mais, talvez a narrativa, né, do seu texto, do seu trabalho, pudesse ser mais fluida e mais satisfatória, assim, para mim, tá? Porque em alguns momentos, quando eu estava lá na introdução, eu já leio com aquele objetivo de tipo, ok, vou ler a contextualização, deixa eu identificar aqui qual é as lacunas, né, a problemática do seu trabalho, a problemática que você quer atingir, resolver, né, desafios, dificuldades que você encontrou na literatura que o seu trabalho vai estar resolvendo. E aí eu fui lendo, fiquei numa aflição, não está lá em contextualização, não está nos objetivos, e está lá no terceiro parágrafo, ou no segundo, se eu não me engano, que você cita uma lacuna e destaca aí algumas ausências, algumas limitações só nesse momento. Você poderia voltar lá na sua apresentação, quando você comenta um pouquinho sobre essas limitações, por favor? Limitações do seu trabalho. Só um minuto. Aqui? Acho que está em objetivos. Vamos lá. Acho que lá no início, quando você apresenta tá. os seus objetivos e tudo mais. Deixa eu só recordar uma coisa. Você não traz limitações. Volta só um slide, por gentileza. Mais limitações. Volta mais um pouquinho, por favor. Que a gente já está quase que na introdução aqui. Tá, então, quando eu falo da narrativa do seu texto, da narrativa do seu trabalho, de ter algo que traz o entendimento completo do seu trabalho, eu estou falando sobre ter essa sequência, né? Do leitor entender qual é o contexto do seu trabalho em relação a entender também, a priori, assim, logo de cara, quais são as limitações de seu trabalho. Na página 2, você coloca só um parágrafo apenas sobre as suas limitações e 3, 4 linhas sobre essa lacuna. Essa fragmentação, né, no contexto de não articular, não fazer comparações, né, de métodos por inspeção, evidenciar uma lacuna na literatura. Então, você conseguiria falar para mim, por gentileza, de fato, qual seria
a lacuna do seu trabalho, a problemática do seu trabalho que você aborda por meio de todo esse estudo que você fez? Que eu encontrei muito pouco literatura que fazia análise de métodos conjuntos, né? Então, que utilizava um ou mais métodos para analisar aplicações ou jogos. Então, talvez tenha ficado, de fato, não tenha faltado eu mencionar isso, mas era essa uma das principais, dos meus principais objetivos, uma lacuna que eu queria suprir. Sobre isso, essa sua fala, na página 5, tem um texto que fala: a literatura revela que, embora exista um número crescente de estudos sobre avaliação de jogos sérios, há uma carência significativa de abordagem que compare métodos avaliativos entre si, e você não cita nenhum trabalho, nenhum outro estudo, ou nem trabalhos comparativos, né, outros trabalhos que fazem comparação próxima ao que você fez, para trazer, como é que eu posso falar, para evidenciar, né, as potencialidades aí do seu trabalho em comparação a outros que existam, né? E isso é até um outro ponto que eu coloquei aqui, que é a falta que eu senti de trazer esses trabalhos, discussão em relação a trabalhos, né, relacionados. Aqui na fundamentação teórica, você cita que existem trabalhos na literatura, você escreve, mas não cita, né, com referências, que trabalhos são esses. Você fala que há uma carência significativa dessas comparações, mas você não discorre, né, muito sobre isso. Então, eu acho, né, importante um texto científico e toda essa discussão que a Ju já iniciou aqui em relação a isso, é fundamental, né, trazer citações, embasamentos para o que você está falando, porque eu tenho absoluta certeza que isso está em algum lugar. Você não tirou assim, né, da sua cabeça, está em algum lugar. Talvez você perdeu a citação, perdeu essa referência. Eu acho que é importante no seu texto, desde a introdução, nessa fundamentação teórica, ter essa organização para fundamentar aí o que você está falando, tanto em relação às suas lacunas, problemáticas, quanto em relação a possíveis, né, trabalhos que possam estar relacionados aí de alguma forma com o que você propõe, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Introdução aqui. Outra questão que eu vi, que era algo que eu ia pontuar, é que eu vi que vocês mudaram aí o título do trabalho de vocês, de aplicações lúdicas para aplicações gamificadas, né? Mas aí no seu trabalho mesmo, você cita o que são aplicações lúdicas, e isso foi uma grande interrogação para mim na sua fundamentação teórica, de quero entender o que seriam essas aplicações lúdicas, né? Então, tipo, eu não sei se vale a pena deixar esse termo aplicação lúdica no trabalho, visto que vocês já mudaram, não sei se é oficial essa mudança do título, no título vocês já mudaram de aplicações lúdicas para aplicações gamificadas, que, ao meu ver, é o que mais se adequam, né? Porque aplicações lúdicas, jogos entram com aplicações lúdicas, jogos sérios, jogos educacionais, plataformas gamificadas, tudo isso pode ser caracterizado como aplicação lúdica? Assim, foi uma sugestão que eu recebi para o professor de alterar, porque inicialmente era aplicações gamificadas, mas eu mudei para aplicações lúdicas até por uma questão semântica mesmo, de que o que é uma aplicação gamificada, onde que está a divisão clara entre jogo e aplicação gamificada. Então, foi mais por isso que eu alterei mesmo. Ah, tá. Então, o que está na sua apresentação não está atualizado, é isso? Tá, aqui está aplicações gamificadas, no texto está aplicações lúdicas. Exatamente, a apresentação está desatualizada. Tá, então, se é o caso, né, essa questão de aplicações lúdicas ser o conceito, né, correto a ser aplicado, é importante vocês destacarem isso na fundamentação teórica, nesse contexto de, tipo, o trabalho de vocês se posicionar em relação a esse conceito e também a vários outros conceitos que aparecem nessa fundamentação teórica. Uma sugestão,
Além disso, é vocês reorganizarem melhor essa fundamentação teórica por trazendo tópicos, né? Você fala de jogos sérios, você fala de aplicações... Aqui tá aplicações gamificadas, mas eu acho que vai ser aplicações lúdicas, né? Não sei como vocês vão definir isso. Vocês falam de métodos de avaliação e está tudo em um texto corrido nessa fundamentação. Eu sugiro vocês trazerem nessa fundamentação do melhor conceito a ser fundamentado aqui e reorganizar e estruturar melhor isso. Em relação à introdução, eu sugiro também vocês darem uma lida e ver a melhor forma de reorganizar isso, principalmente em relação a onde aparece a limitação, né? A lacuna da literatura, que aparece depois dos objetivos. Sugiro vocês colocarem isso lá na contextualização e discorrer um pouco mais sobre isso. E em relação aos objetivos, tanto em contextualização, tanto em objetivos, tanto em metodologia e conclusão, você descreve objetivos que aparentemente dá a impressão de que não é... Opa, travou aqui. Dá a impressão de que não são os mesmos objetivos. Deixa eu só ver aqui. Você colocou como objetivo principal investigar, analisar e comparar criticamente dos métodos de avaliação e tudo mais, tá? Eu sugiro você padronizar, né, a forma... No seu trabalho, na sua apresentação, você falou... volta lá em objetivos, por gentileza, nos seus objetivos, só para eu não me perder aqui. Investigar e comparar criticamente. E avaliar, estabelecer, e no seu texto do trabalho, né, tá? Investigar, analisar e comparar. E em outros momentos esses verbos mudam e tudo mais. A sugestão é padronizar esse objetivo principal, e o que vai ajudar vocês como é que eu posso falar? No melhor entendimento dos objetivos em si, é descrever objetivos específicos, porque eu imagino que é o que acontece aí nos seus objetivos, né? Tem um principal, que é investigar, mas tem objetivos específicos que vocês, né, vão realizar para alcançar esse objetivo principal, né? Então, a sugestão de ter esses objetivos específicos vai ajudar também lá na sua metodologia de entender como esses objetivos, quais os passos eu usei para alcançar esses objetivos específicos e como esses objetivos específicos alcançados, né, eu alcanço aí esse meu objetivo geral, tá? Deixa eu ver o que mais. Trabalhos relacionados, ok. E sobre a metodologia, tá, uma coisa que eu queria citar, destacar em relação ao seu texto e essa questão da falta de citação, de fundamentação, com citações, né, com referências em si, é que, por exemplo, lá na sua introdução, você cita as avaliações heurísticas de jogabilidade, mas não traz citação de de onde você tirou essas heurísticas, né? Qual autor você pegou fundamentou, né, essas heurísticas? Se você for olhar na literatura, existem várias heurísticas de jogabilidade, existem várias heurísticas para jogos, para gamificação e tudo mais. Mas aí você escolheu um autor específico, 33 heurísticas específicas, e você só cita ela aqui na sua metodologia, né, na parte 3.1. Eu acho importante, na sua narrativa de texto, né, você alinhar essas citações e apresentá-las desde a sua introdução, a sua fundamentação, para quando a gente chega aqui na metodologia, a gente já saiba de onde você tirou essas heurísticas e, né, questão de onde você fundamentou elas, tá? Essa questão de ter um único avaliador,
como a própria Ju já comentou, é algo que você até retoma lá em conclusões. Deixa eu só ir lá para pontuar essa questão, que é um desafio que você tem de trazer esses, né, adjetivos aí. Deixa eu ver. Desculpa que o meu computador está travando, eu rodo aqui. Só um minuto. Opa. Só um minuto, deixa eu achar. Conclusões, página 50. Página 54, né? Essa questão de um avaliador que você justifica aqui, você fala um pouquinho sobre isso lá nas discussões, e você retoma isso aqui nas conclusões, quando lá no segundo parágrafo da página 54, você fala sobre isso, né? Outro mérito da pesquisa foi demonstrar que avaliações conduzidas por avaliadores únicos, ainda que reconhecidamente limitadas em termos de generalização estatística, podem fornecer insights valiosos e gerar diagnósticos consistentes. Então, cuidado com esses adjetivos e a forma como você... É uma limitação, você reconheceu isso como uma limitação e, aparentemente, pelo menos como eu interpretei aqui, parece que você minimizou essa limitação, né? Não, apesar de ser uma limitação, trouxe insights valiosos, gerou diagnósticos consistentes e tudo mais. Então, se limitação, coloca, uma limitação, vai ser superado, como você colocou, né, em trabalhos futuros, com mais avaliadores e tudo mais. Então, trazer um pouco mais dessa percepção de artigo científico, de trabalho científico, tá? Outro ponto sobre isso, e para mim pega muito, é essa questão do perfil, né, desse avaliador. Fiquei sabendo na sua apresentação que você foi esse avaliador, né? O único avaliador foi você. E era interessante traçar o perfil desse avaliador, ou possíveis perfis, né? Tem experiência em jogos, por exemplo, já avaliou outros jogos, já usou heurísticas, já usou outras ferramentas de avaliação e tudo mais. Então, quando você fala que existe um avaliador, um único avaliador, né, você colocou aqui como limitação, eu senti falta de você lá na metodologia trazer esse perfil, traçar o perfil aí, ou o perfil do avaliador em si, e também perfis, né, esperados aí para fazer essa avaliação e tudo mais. Agora, um ponto que era a grande pergunta que eu iria lhe fazer, mas a Ju já fez, em relação ao avalia. Todas essas questões de características, né, de técnicas de jogo. Eu sou muito visual também, então eu senti falta de ter imagem. Joga lá a imagem dos jogos, como você colocou aí na sua apresentação. Eu fiquei... vou confessar, né? Alguns jogos eu já conhecia, o Paragecrip, o Duolingo e etc., mas alguns outros eu não conhecia. E eu fiquei tipo, poxa, eu não vou pesquisar lá no Google para ver como eram esses jogos e tudo mais. Então, a sugestão é trazer mais, né, desses aspectos visuais. Por exemplo, características técnicas desses jogos, né? É para desktop, todos eles? Mobile? 2D, 3D? Uhum. Então, todas essas... E qual a implicação disso, né, para a sua análise? Então, todas essas características técnicas podem trazer implicações aí para os seus resultados, né? Mas um ponto que eu queria retomar em relação aos resultados ali do Avalia JS, e era o grande X da minha questão, e o que eu ia
lhe perguntar era o porquê você não usou o Canva. Eu não vi você usando o Canva, não vi você usando o documento que é proposto lá. E aí, na sua apresentação, você diz que você adaptou a Avalia JS, né? Mas em nenhum momento do texto você nem sequer cita que você adaptou a Avalia JS. Então, para mim, que conheço a Avalia JS, foi uma aflição ler todos os resultados e ler a metodologia, o seu trabalho. E, tipo, não está fazendo sentido para mim essa comparação, porque, na minha cabeça, o objetivo da Avalia JS era utilizar lá o Canva dentro de todo o processo de desenvolvimento de um jogo, para você, por meio daquelas perguntas, selecionar caixinhas, né, do que a análise de um determinado jogo, a avaliação de um determinado jogo sério poderia ter, dependendo do tipo de avaliação, né? Então, se eu quero avaliar a reação, quais ferramentas antes, durante e depois eu vou ter para, né, fazer com que essa avaliação aconteça, né? Então, eu preciso de um questionário de perfil para traçar o perfil diagnóstico desse jogador. Durante o jogo eu posso ter o questionário de pré-teste, pós-teste, eu posso ter registros, né, de log ali do jogador e tudo mais. Depois do jogo, de usar o jogo, eu posso ter uma entrevista, enfim. É um objetivo um pouco diferente daquele objetivo que você adaptou aí no seu trabalho. E que legal que você adaptou. Eu fiquei um pouco desesperado, mas depois eu fiquei aliviado com a sua justificativa na sua apresentação e a maneira que você adaptou o Avalia JS. Eu acho que vale super a pena você retomar isso no seu texto, descrever isso bem, né, melhor, descrever essa adaptação, que foi adaptado, que não foi adaptado, o porquê dessa adaptação e tudo mais. E isso é uma grande contribuição, né? Eu poderia até dizer que é um novo modelo Avalia, é uma versão, sei lá, 3.0 do modelo Avalia JS, né? Quem sabe a gente pode conversar depois para fazer publicações acerca disso, né? Especificamente aí em relação a essa contribuição do seu trabalho, que é uma adaptação, você entende? Então, tipo, você apenas não pegou, não usou. Deixa eu voltar para o seu objetivo, cadê? Você apenas não... Ai, meu Deus, cadê o objetivo? Não usou... tá aqui. Você apenas não investigou e não comparou. Você adaptou, faz parte do seu trabalho, faz parte do seu objetivo, fez parte da sua metodologia, adaptar um modelo específico para você gerar outros resultados, como foi bem realizado aí no seu trabalho. Mas eu fiquei em uma dúvida. Vai lá nos slides, por gentileza, dessa adaptação, um quadro que você colocou a adaptação da Avalia JS, e era uma dúvida... Isso, aí mesmo. Era uma dúvida, e como eu falei, uma aflição, que quando eu lia os seus resultados, eu ficava, nossa, ele aplicou questionário, mas cadê esse questionário? Onde está esse questionário? Você respondeu um pouquinho a Ju, mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse questionário. Você criou um questionário? Como eu disse, eu não avaliar ali a aprendizagem. Isso, de novo, eu não foi um questionário extremamente extenso, mas também ele era adaptado a cada jogo. Então, por exemplo, né, quando eu mencionei ali o Duolingo, eu criei um questionário que, de novo, as perguntas que eram iguais a todos, era grau de conhecimento, né, do tema, avaliado de 0 a 10 antes e depois, expectativas que eu tinha com o jogo antes e se elas foram supridas depois, e o que eu aprendi com o jogo, né, isso depois. Então essas perguntas eram meio que base para todos. No Duolingo, assim, é um jogo que tem a intenção que você use ele diariamente e isso vai te estimulando a aprender. Então, uma das perguntas lá no questionário é: quantos dias eu usei em sequência o Duolingo? Quantos dias eu usei em sequência até eu esquecer de usar a primeira vez, até ter a primeira vez que eu parei de usar? Então, sim, fiz questionário para todos os jogos, eles só não eram iguais.
Mas era um questionário que você usou antes de jogar e um questionário depois de jogar? Isso. O mesmo Tinham poucas questionário. perguntas antes. Não, tinham poucas perguntas antes, como familiaridade com o tema, do 0 a 10, e expectativas com o jogo. Era basicamente. E facilidade com o tema. Eram essas 3 perguntas que eu aplicava antes. E Legal. depois eu fazia mais algumas depois. E você decidiu não colocar no texto porque esqueceu sobre esse Como eu questionário? disse, eu não pus porque eu tinha muito medo que o trabalho fosse muito grande. Então, a primeira versão Mas dele tinha 90 páginas. Aí eu fui tirando coisa, eu fui deixando mais enxuto para não ficar enorme. mas uma dúvida genuína, tem limitação de página o trabalho? Não? Então, Fabrício, você tem liberdade aí de ter 100 páginas, 300 páginas, André? Não para tanto, mas dá para você trazer aí justificativas, né? Porque se está lá no seu texto que você usou questionário para determinada ação, né, como um método, como um passo, é importante que o leitor compreenda quais são esses questionários, como eles foram construídos, né, como eles foram utilizados, né, antes, depois e tudo mais. Você comentou, não vou lembrar da página agora, mas no seu texto tem dados quantitativos que foram possíveis de levantar por meio do modelo Avalia JS. Acho que isso é lá na seção do uso do Avalia JS. E eu não vi esses dados quantitativos que foram possíveis levantar com a Avalia JS. Você lembra disso? É algo que foi um resultado quantitativo? Eu fiquei curioso para saber. Os dados quantitativos eles iam mais na parte da usabilidade, né? Então, como eu também fiz umas questões de vou tentar aqui, sei lá, por exemplo, no Tauto, eu tentei ir até o final, até o fim do mapa, o que aconteceu, acessar o menu, se era fácil ou não. Então, esses eram os dados quantitativos que eu considerei que eu fui gerando. Também não pus por limitação de espaço. Tá bom. Entendi. Legal, Fabrício. Deixa eu ir pulando aqui algumas questões. Também senti falta desse quadro comparativo, né? Afinal você cita ele várias vezes e eu estava doido para ver esse quadro e não achei. Eu acho importante você trazer algo sobre. Você faz uma discussão interessante lá nas conclusões, deixa eu ir lá, sobre o que eu pontuo ser uma limitação dentro desse contexto de avaliação em jogos e tudo mais, que eu acho que você poderia trazer essa discussão lá na contextualização, lá na sua introdução e tudo mais. Nossa, tá travando muito, hein? Só um minuto. Quando você fala dessa questão da avaliação, né, deixar de ser um estágio final de validação e passar a ocupar todo o ciclo de desenvolvimento de um jogo, né? Essa era uma das questões, por exemplo, e uma das problemáticas da minha dissertação, né, de quando a gente propôs aí o Avalia JS, era porque a gente percebia muito que essas avaliações, elas eram realizadas principalmente ali no final de todo esse processo de avaliação, né, de desenvolvimento do ciclo de desenvolvimento de um jogo. Então, eu acho importante você trazer isso, resgatar isso, levar isso lá para a sua introdução, fazer referência com o que você colocou em relação às suas lacunas e problemáticas e tudo mais, porque, aparentemente, parece-me que não é pode ser uma conclusão que o seu trabalho, né, que você observou como resultados do seu trabalho, mas já é uma conclusão que na literatura já está presente, né? É uma conclusão recorrente na literatura. A literatura já sabe disso, né? A gente, enquanto pesquisador da área, a gente sabe que essa é uma problemática, é uma limitação, é um desafio, então ela poderia estar melhor destacada lá.
nas suas na sua introdução, tá? Uma outra questão em relação a isso, lá na sua conclusão, é que só aqui você comenta sobre padrões comuns de limitação, ainda na página 53, né? E aí você cita alguns padrões, destaca alguns desses padrões. Esses padrões, eles foram resultados da sua discussão, né? Foram resultados das avaliações, né? Que eu consegui perceber Sim. que os métodos eles convergiam nesses padrões. Uhum. Então, só essa questão de organização, de você, essa questão da narrativa, né? Do que ter ou não na sessão de considerações finais, de conclusão e etc. Isso parece-me mais um resultado, parece-me mais discussões desse resultado do que está ali na parte de conclusões ou considerações finais, tá? Deixa eu ver. Eu teria algumas outras questões, mas eu tenho tudo documentado, depois eu envio aí para vocês, tá? Por meio por Gmail. Mas eu queria saber, Fabrício, de você, quais seus planos futuros? Você pretende fazer um mestrado, ou seguir, continuar aí na carreira do mercado? Olha, agora eu vou abrir meu coração aqui para você, então, já que você resolveu fazer essa pergunta. Sim, intenção eu realmente teria, mas eu acabo esbarrando talvez um problema um pouquinho financeiro, porque eu tenho uma grande amiga de infância que não conseguiu levar o mestrado e o trabalho junto, concorrente. Uhum. Então, eu gostaria, mas eu não sei o que o futuro reserva para mim, honestamente, Halef. Entendi. Mas você, em relação a esses resultados, você pretende publicar esses resultados e tudo mais? Olha, a depender da avaliação que eu receber, se eu descobrir que eles estão bons o suficiente, quem sabe? Não, então só para fechar e concluir, é um trabalho legal, é um trabalho que tem potencial, com certeza. É um trabalho que traz, sim, contribuições, né, para a área de IHC, para a área de computação, de engenharia de software, né, etc. Então, eu acho que sim, o seu trabalho tem contribuições e tem potencial para publicações e são trabalhos futuros que são possíveis de realizar, né? Então, desde já, eu agradeço. Deixa eu só ver mais aqui alguma coisa, se eu esqueci, acho que não. Agradeço, tá, Fabrício, André, parabenizo você pela apresentação, pelo trabalho. Obrigado. E me sinto honrado, mais uma vez, em estar aqui, junto aí da Ju, uma queridona, minha professora, né? Trabalhamos juntos aí em alguns trabalhos. O professor André também, um queridão que sempre me acolheu muito bem. Então, muito obrigado. Espero que essas contribuições sirvam aí de alguma forma para as discussões que vocês vão ter posteriormente, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço todo o feedback que você me deu e todos os pontos que você apontou, tanto você quanto a professora Juliana. Obrigado, Halef, por todas as suas ponderações aqui, bastante relevantes. Também fiz as anotações. A gravação, principalmente a gravação, vai ajudar bastante a retomar os pontos mencionados. E agora vou ser bastante breve aqui, né? Serei bastante breve aqui. O Fabrício sempre foi uma pessoa muito fácil de trabalhar, sempre foi muito bem durante as reuniões, durante os resultados parciais, sempre foi muito tranquilo de se trabalhar com o Fabrício, então não tenho absolutamente nada para observar sobre a condução do trabalho. Claro que, assim, a Juliana já sabe, né, que quando um aluno chega num ponto do PGC, o aluno normalmente ele está trabalhando já no mercado corporativo, ele tem que conciliar aqui as suas atuações laborais no mercado corporativo com o PGC, e isso tem as suas características aqui
que tem tanto assim, a condução do trabalho como a competição que essas duas atividades têm entre si. Mas, assim, chegar neste dia eu acho uma grande conquista, né? Assim, não são todos que chegam, tem sido muito difícil chegar nesse dia da defesa, e o Fabrício chegou, né? Então, estou muito feliz do Fabrício ter chegado nesse dia. Estou muito feliz aqui com a autoapresentação, é bastante comum na área de educação, Fabrício, as pessoas colocaram, inclusive, no texto, uma sessão de autoapresentação, e nós na computação nós não fazemos isso, mas você retomou esse assunto na sua apresentação, gostei bastante. Sobre grupos de pesquisa e sobre a obrigatoriedade de IHC, né? A IHC ela se tornou obrigatória na última reforma pedagógica, eu acho que foi em 2024 que ela foi consolidada no CONCEP. Quem propôs, e claro que eu dei força, quem propôs isso foram as professoras Denise Goya e Carla Higgs, e que levaram esse assunto e foi aprovado assim com uma certa facilidade, porque existe aqui um reconhecimento da área. Sobre o grupo de pesquisa, o Fabrício até então nunca tinha mencionado a intenção de fazer mestrado, né? Mas quem coordena o grupo de pesquisa do LIRT é a professora Denise Goya, que na verdade o LIRT é um laboratório, né? Ele não foi registrado como um grupo de pesquisa. Eu registrei o grupo de pesquisa, que é o EITA, o nome do grupo de pesquisa, que é Entretenimento, Educação e Tecnologias Aplicadas, tá? Esse é o EITA, em que ele ocupa ali parte do espaço ali. A Juliana é coordenadora do Laboratório 119, que leva o nome de Intera, e é um grupo de pesquisa, o Intera, e que ocupa também aquele espaço tanto no LIRT como no laboratório, no Intera, por meio do grupo de pesquisa, o EITA. E a questão aqui da avaliação é que o Fabrício foi o primeiro aluno que trouxe aqui a questão das avaliações. E eu deixei bem solta a questão dos jogos acadêmicos e jogos comerciais, que também eu queria sempre, de certa forma, o Fabrício sem saber, sendo provocado por mim. Então, a comparação, eu entendo que não seria a melhor palavra para colocar, porque as coisas são complementares, né? Não é que um é melhor que o outro. Um tem suas características, o outro tem outras características, e os dois são complementares. Então, esse é o ponto que o Fabrício chega, e que, de certa forma, eu já sabia pela competência, pela condução que o Fabrício tem na condução do estudo. Sobre o jogo do André, o jogo do André 1, o jogo do André 2, né? Então tem o Talton, esse eu cavoquei aqui, Ju, porque isso foi minha primeira inserção de jogos no meu estudo acadêmico. Em 2005 que foi desenvolvido esse jogo, 2005, 2006, 2007. Eu agora estou retomando com outros alunos para trazer a vida, porque ele foi desenvolvido lá em C++, né? Então foram 20 anos atrás, não existiam aqui os motores de jogos que nos trazem. Então, antigamente, para implementar ali a lei da gravidade, é uma questão de semanas, meses para colocar, e hoje com um clique no botão a gente já coloca, ativa a lei da gravidade nos objetos que constam no jogo. Sobre a questão que as duas pessoas colocaram aqui, a apresentação de telas, isso é tão importante que lá onde eu fiz o doutorado, que foi em Niterói, no Federal Fluminense, Rio de Janeiro, existe a área de pesquisa chamada de computação visual, né? E aí estão enquadradas na computação visual interação humano-computador, computação gráfica, visão computacional. Então, é tão amplo que foi dado um novo nome aqui que seja algo que retrate esta área, né? Então, concordo plenamente. Como é que chegamos aqui à avaliação, né? A avaliação vinha aqui, agora que eu finalmente estou conseguindo chegar mais longe aqui nos desenvolvimentos dos jogos, e o Fabrício faz parte disso por meio de uma avaliação como uma versão final do jogo, né? E agora estou com outro trabalho, um trabalho de mestrado, estamos já colocando ali a avaliação durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software, porque ao colocar durante, os problemas já são levantados em tempo de desenvolvimento e não em tempo de finalização.
Então, e o Avalia JS está enquadrado nesse sentido, como não foi, assim, os jogos já estavam finalizados, então houve essa necessidade de adaptação, mas novidades virão em breve aí, Juliana e Halef, sobre essa questão da avaliação e como parte de um ciclo de desenvolvimento de aplicações lúdicas. Tá? Sobre a questão de multiplayer e tal, sobre o lúdico, gamificado, no ano passado, eu fiquei, o ano 2000, assim, está sendo gravado, em 2024, eu passei ali o ano de 2024 no Linterrad, que é um grupo da professora Cecília Baranauskas, em que nós chegamos à conclusão que há certas coisas que nós não conseguimos na língua portuguesa usar. Então, lúdico, gamificado e tal, são formas aqui restritivas que a nossa língua portuguesa nos coloca, mas em inglês ou no alemão existem alternativas melhores. Então, eu tenho usado nas minhas pesquisas muito a palavra play ou play-based approach, né? Aplicações, né? Abordagens baseadas em play. Eu não tenho traduzido mais o play, porque o play em português depende do contexto. E nenhuma delas é tão ampla quanto a palavra play ou quanto a palavra Spiel em alemão. E isso muda completamente a forma de se pensar as coisas. Né? Então, se eu fosse mudar alguma coisa, eu teria que mudar todo o texto, botar tudo em inglês e botar o play-based approach, né? Só para poder usar o termo correto, mas com as restrições linguísticas, aqui nós colocamos aqui o lúdico como algo a ser considerado. A questão do multiplayer aqui, aí vem das abordagens teóricas da professora Cecília Baranauskas, que são os sistemas socionativos, que considera aqui, fundamentalmente, 3 pilares, o social, o físico, o digital, e o social está muito envolvido aqui com a inclusão do multiplayer, né? Então, cada vez mais, quem acompanhar os meus estudos vai perceber aqui que os jogos não serão mais single player, serão múltiplos pela questão do social ser extremamente relevante aqui no aprendizado de qualquer conteúdo, e não colocar também, não enquadrar aqui os jogos simplesmente como uma tarja de jogos sérios, mas play-based approach. Né? E aí, os jogos estão incluídos? Estão incluídos. As aplicações gamificadas estão incluídas? Estão incluídas. Mas o play-based approach ele é mais amplo do que tudo isso e vai envolver uma série de caracterizações aqui que eu aprendi já em 2024 e continuo aprendendo, e isso é uma coisa para uma vida de aprendizados nesses tópicos. Então, muito obrigado aqui pela participação, Juliana e Halef. E, Fabrício, se você quiser completar alguma coisa antes de a banca ir para a deliberação. Acho que era isso, professor. Eu, de novo, agradeço a todos, agradeço a participação e a disponibilidade. E acho que é só isso. Tá bom. Obrigado. Então, agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou retomar aqui a questão do apresentador. Então, eu volto a ter apresentador, porque na outra sala que eu vou criar, eu vou ter que... eu vou compartilhar a tela. E então, vamos deliberar em cima disso, porque o que eu vou compartilhar é a ata da defesa de hoje. Vou criar aqui uma sala de apoio, então a banca vai receber os convites para entrar nessa sala de apoio, e eu vou botar um tempo fictício, porque o sistema me obriga a colocar um tempo, mas depois eu finalizo a sala e nós voltamos automaticamente para este ambiente que aqui estamos. Então, Fabrício, tudo que você tem que fazer é esperar, e a Juliana e Halef, tudo que tem que fazer é clicar no botão para aceitar o convite para fazer parte da sala virtual, sala de apoio. Vou ver aqui, eu vou colocar um tempo aqui, mas não se apavorem com o tempo, tá? É só para pro forma, para poder criar esta sala virtual. Eu vou colocar aqui os membros da banca aqui. E vou criar a partir de
agora. Tá? Então, vou interromper também a gravação e vamos lá para a sala e em breve voltaremos, Fabrício. Alô? Deixa eu ver se a Ju aparece aqui. Oi, tô aqui. Aí, tá. Então, vamos ver. Então, deliberamos aqui, então vou ler, Fabrício, a ata, que é a deliberação, tá? Então, assim, dia 25 de abril de 2025, o horário aqui da UFABC, foi realizada a defesa, consta o título do seu texto, acusando o projeto, com o seu nome completo, seu RA, e os nomes dos membros da banca, e aparece aqui qual foi a deliberação. Então, a deliberação é de aprovado, tá? Com conceito B, mas você tem um prazo, tá, de 30 dias para fazer todas as observações que a banca fez, tá, colocou as sugestões. Então, como houve um grande número de, assim, embora você não precise refazer alguma coisa, mas o texto tem que ser melhorado, então por isso que o conceito B com o prazo aqui de 30 dias para fechar esse texto. Tá bom? Então, parabéns, Fabrício. Muito obrigado para a Juliana, para o Halef aqui. Parabéns, Fabrício. Muito obrigado. Muito bom. Tá? E eu gostaria de convidá-los aqui para dar aquele sorriso amarelo aqui para nós fecharmos aqui com... Tá? Vamos ver aqui, eu vou fechar aqui. Peraí, deixa eu soltar meu cabelo. Vai lá. Atrasado vai pegar os filhos, mas não pode aparecer não na foto. Vamos lá, no 13, então. 1, 2, 3. Pronto. Então depois eu mando para vocês a foto, vão divulgar nas redes sociais. Então, muito obrigado, que eu também vou ter que sair correndo aqui para buscar os... Obrigada a você, André. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Adorei te ver, viu? Saudade. Beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. Fabrício. Parabéns. Obrigado.